Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde, como já sabe, a Bíblia está sempre ao centro do nosso estudo e das nossas conversas. Já sabe também que o nosso programa está disponível em várias plataformas. Pode seguir-nos no nosso programa, portanto, no canal 186 da Mel, assim como também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes na rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. No nosso programa de hoje, vamos ver o que João diz sobre compreender Deus através do olhar para Jesus. Olhar para Jesus e compreender a divindade. Compreender as três pessoas essenciais deste grupo da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nos acompanhar neste estudo, mais uma vez, temos o painel residente, composto pelo pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Temos também a pastora Ana dos Santos. Bem-vinda, Ana. Olá, Tiago. E hoje o nosso convidado é o pastor Hernani Moura. Bem-vinda, Hernani. Olá, Tiago. Muito bem, vamos arrancar já com o nosso estudo com uma primeira pergunta que vai ser dirigida exatamente à Ana, que vamos então compreender, olhando um pouquinho mais para trás, indo ao início, ao livro do início, o livro de Gênesis, não é verdade? Como é que nós podemos, afinal de contas, Ana, entender o ato de Deus ao procurar Adão e Eva depois da queda no Éden, não é verdade? Em vez de ser ao contrário, em vez de ser o homem caído a ir à procura de Deus. Que implicações, Ana, é que isto tem sobre a nossa compreensão sobre a natureza de Deus? Se nós já ficamos fascinados com a criação, o ato criador de Deus, aquilo que acontece logo a seguir da infeliz queda do homem, isto ainda nos fascina mais. Porque, ao contrário do que muitos podem achar, Deus não é um Deus impessoal. É um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento. E nós, com a pergunta de Gênesis 3:9, nós vemos que Deus, ao procurar o homem e a mulher, e aquela pergunta, onde estás? É uma pergunta que vai revelar profundamente não só a natureza do próprio Deus, mas também o tipo de relação que Ele quer ter com a humanidade. E isto é algo muito incrível porque Deus demonstra um amor proativo e não um amor passivo. Porque Deus podia ter esperado, o ser humano pecou e Deus ficava à espera que eles viessem até Ele arrepender-se ou dizer que pecamos ou conversar. Mas Deus não espera. Deus vai até ao ser humano. E isto é interessante porque até mesmo para nós, quando nós falhamos, temos a mesma realidade, que é Deus é quem busca a reconciliação. Porque Ele está sempre lá à espera que haja um passo de perdão da nossa parte, de querer perdão da nossa parte, sim. de querermos de arrependimento. E este gesto sublinha isso mesmo, este amor proativo da parte de Deus. Ele não é um Deus distante, que, falhaste, vou embora, mas é um Deus que está lá e quer perdoar. Outro ponto bastante interessante neste diálogo do onde estás e Adão dizer ouvimos a tua voz e escondemos-nos porque tivemos medo. Todo este diálogo demonstra que, apesar de Adão e Eva terem vivido num sítio perfeito, apesar deles só tiveram contacto com o pecado a partir do momento em que pecam, apesar de tudo isto, eles ainda estavam a construir o seu relacionamento com Deus. Era um processo que eles estavam a viver. Porque quando eles pecam, eles ainda não estão numa plenitude de conhecimento daquilo quem é o próprio Deus. Porque se eles tivessem esse conhecimento, a reação deles é: nós agimos mal, vamos até Deus, porque a abordagem de Deus seria sempre, na concepção que eles deveriam ter tido, de misericórdia. E é interessante porque o facto de Deus ter ido à procura demonstra a eles os dois essa mesma abordagem de graça, de misericórdia. E Ele oferece este espaço porque Deus sabe, na sua omnisciência, Deus já sabia que Adão e Eva teriam pecado, Deus já sabia. Claro. Mas Ele ofereceu espaço de tempo para que eles os dois pudessem refletir, pudessem estar juntos e, acima de tudo, buscar esse arrependimento, buscar o perdão. Coisa que não aconteceu. É interessante outro ponto, que é a busca relacional e não uma busca informacional. Nem sei bem se esta palavra existe, mas uma busca informativa, podemos assim dizer. Deus, quando busca Adão e Eva, Ele não está à espera, e isto é muito curioso, Ele não está à espera de um relatório de Senhor, aconteceu isto. Ele está à espera daquele passo de arrependimento. E é interessante porque Deus está à procura de relacionamentos genuínos com a sua criação, com as suas criaturas, com os seus filhos, que somos nós. Claro. Ele não está à espera de um relacionamento de lista, um relacionamento somente de informação, mas algo genuíno. E quando ele vai até Adão e Eva, é isso que ele procura, uma genuinidade no relacionamento. Ele busca
o amor, ele buscou. E há outro ponto que nós devemos refletir, que é a questão da liberdade. A partir do momento em que Deus cria o ser humano, ele cria ele cria numa área de liberdade, de livre-arbítrio. E Deus não condiciona em nenhum momento o ser humano em nenhum ponto. Sabemos o condicionamento da árvore da vida, da ciência do bem e do mal, mas em nenhum outro ponto, até de moralidade, ele condiciona o ser humano. Ele dá liberdade. E Adão e Eva escolheram, que na sua liberdade, escolheram afastar-se de Deus. Porque eles já estavam avisados do que não poderiam fazer. Exatamente. Mas Deus busca a reconciliação. Quando nós olhamos para a pergunta do onde estás, é Deus a buscar essa reconciliação. Isto parece um ciclo, mas é um ciclo em que nós vemos que Deus é a pessoa que quer agir e transformar a vida de quem errou, de quem pecou. Coisa que nós muitas vezes esquecemos, que Deus é o único que pode dar a solução para isso que aconteceu. E Adão e Eva esqueceram-se disso. Eles pecaram, eles agiram mal e eles esqueceram-se que na bondade, no amor, na misericórdia e na graça de Deus, eles iriam encontrar a solução para aquilo que tinha acontecido. E é interessante porque quando nós olhamos para a natureza de Deus, nós percebemos nos primeiros capítulos do livro mais bonito que existe à face da Terra, que nos dá a história da salvação, que nós podemos encontrar esse Deus, nós percebemos que nos primeiros capítulos Deus é criador, mas Deus é também um Deus relacional, um Deus de amor, e está à espera de reconciliar-se com cada um de nós. É um contraste marcante, amigos, o facto de que este contraste que tu fizeste e apresentaste muito bem, entre a proatividade e a passividade, porque uma atitude passiva se calhar seria aquilo que nós faríamos quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, ficamos passivamente a aguardar que o outro reconheça e venha ter connosco. A pessoa ferida foi Deus naquela altura, foi o próprio Criador, e é Ele que vai ao encontro com essa palavra bonita, não é verdade, com essa expressão bonita, onde estás, a mostrar um interesse exatamente na condição, porque sabia que os seus filhos precisavam de ajuda, e uma ajuda que não estava disponível, apesar do lugar perfeito que Deus tinha criado, não estava disponível ali, mas estava disponível na própria pessoa do Criador. Não é verdade? Aqui uma coisa que o relato do Gênesis e este início nos diz claramente sobre Deus, é que Ele está totalmente comprometido com a sua obra. A ideia de misericórdia, por exemplo, que é uma ideia obviamente boa e positiva, mas às vezes, humanamente pelo menos, a misericórdia pode ser uma coisa vista de uma perspectiva um pouco mais negativa. Que é, eu passo na rua, está ali uma pessoa, coitada e tal, e eu, misericordioso, vamos dizer assim, portanto, do alto da minha capacidade, uma moeda, não é? Ou compro um pão e dou à pessoa. Não estou a dizer que isto é mau, de maneira nenhuma, mas é possível manter uma relação de total neutralidade e, se quisermos, sem compromisso. É dizer assim, pronto, ok, eu posso, vou ajudar. O que eu leio neste relato de Gênesis, nesta ação de Deus, é que Deus não é um ser supremo que está ali, bom, vou ter misericórdia destes desgraçados. Há um compromisso. Sim. Porquê? Porque ele coloca-se como parte da solução. E isto é uma coisa muito bela em Deus que nós, na verdade, exploramos e descobrimos ao longo de toda a Bíblia. Uma das histórias que mostra para mim bem isto, passa-se pouco depois disto, é com Caim. Porque Deus vai se comprometer com Caim ao ponto de fazer uma aliança com ele, que é uma coisa meia irónica, não é? Mas nós lemos lá que Deus fez uma aliança com Caim, tipo, que, para o proteger, que alguém lhe fizesse mal. Ou seja, Deus está comprometido até com o mal. Ou seja, no mal, com as pessoas que fazem mal, ele compromete-se eu vou ajudar a resolver. Portanto, esta ideia de um Deus que é parte da solução é uma das coisas mais belas sobre ele. Interessante, sem dúvida nenhuma. E interessante que a palavra misericórdia, Pedro, por causa do que estavas a dizer, é a junção de duas palavras, não é? Uma delas é cardiac e é algo que vem do coração. Para ser genuíno, é algo que tem que vir verdadeiramente do nosso coração. Hernani, vou convidar-vos a ler, portanto, João capítulo 5 e verso 30, onde vamos retirar aqui uma pergunta para ti. Portanto, mais uma vez, João capítulo 5, verso 30, para aqueles que nos acompanham em casa. Portanto, podemos abrir as nossas Bíblias. João capítulo 5 e verso 30, onde diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Portanto, isto são palavras do Senhor Jesus. Hernani, podemos dizer que a submissão total de Jesus à influência do Pai
Será que isto não influencia também o entendimento cristão sobre a obediência, o papel que a obediência e a vontade humana, portanto, desempenham tudo isto e a importância de seguir a vontade de Deus revelada, portanto, para a vida do cristão? Sim, Tiago. Buscando um bocadinho aquilo que a Ana disse na resposta à pergunta que fez, a Bíblia começa com o relacionamento de Deus com Adão e Eva, né, com os primeiros seres humanos. E esse relacionamento que houve no começo da Bíblia pode ser interpretado por alguém que era necessário que o homem pecasse para que essa interação com o divino pudesse acontecer. Há algumas linhas de raciocínio que vão nessa direção. E eu tenho a forte impressão que a Bíblia nos diz que a vinda de Jesus em submeter totalmente a sua vontade à vontade do Pai mostra exatamente o contrário. Né? Jesus ele vai ser submisso à palavra de Deus, né? Ele que é o verbo, a encarnação do verbo de Deus no Evangelho de João, ele vai ser submisso totalmente à palavra do Pai, mostrando assim que não havia necessariamente de ter de pecar, de ter de desobedecer ao Pai para que a experiência humana fosse uma experiência de relação com Deus. Né? Então, a experiência de Jesus então mostra que para nós, enquanto cristãos, o percurso de saúde mental, de saúde espiritual, de saúde física até, que a Bíblia propõe é um percurso de submissão à vontade de Deus. Só que esse assunto para nós é um assunto complexo, porque nós, seres humanos, temos dificuldade de nos submeter a quem quer que seja, né? Aquilo que sou eu, aquilo que é a minha vontade e as minhas escolhas. E é até uma coisa, assim, difícil da gente poder partilhar e de explicar na totalidade e de entender mesmo. Por quê? Porque nós todos crescemos construindo a nossa identidade, construindo o nosso gosto, as nossas vontades. Tenho certeza, se cada um partilhar aqui de alguma comida que gosta, por exemplo, teremos gosto totalmente diferente, né? Então isso faz parte da nossa identidade. E chega um momento em que Deus se aproxima de nós e nos convida a entregar essa vontade, né, que nós conhecemos como sendo aquilo que é o que eu mais tenho como brilho na vida, a entregar na mão dele. Ora, é natural que isso seja complicado de nós fazermos, e é por isso que Deus trabalha com calma e tranquilidade. A pergunta de Deus, onde estás? Né? Para mim, eu me emociono sempre quando ouço essa pergunta e quando leio essa pergunta, porque eu tenho a convicção de que é uma maneira eterna de Deus se aproximar de nós para conquistar a nossa confiança, para que a gente possa voltar a entregar a nossa vontade nas mãos dele. E eu acredito que se nós pudéssemos fazer o exercício de todos os dias, no final do dia, poder responder a Deus onde é que eu estou em relação a Ele, em relação à sua vontade, a nossa vida espiritual teria muito mais qualidade. Né? Então eu tenho a percepção de que esse percurso de entrega da vontade é alguma coisa que o Senhor espera de nós e que nós temos que o fazer. A dificuldade está em aceitar, porque a Bíblia vai dar, pelo menos na minha percepção, vai dar uma série de nomes a essa realidade. Como, por exemplo, a morte do eu, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo vai dizer. Na verdade, Paulo continua a ser Paulo, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser. Né? O que eu vou descobrindo na Bíblia é que quanto mais eu submeto a minha vontade ao Senhor, mais o Senhor guarda a minha identidade, aquilo que eu sou, no mais profundo do meu ser, porque é Ele que conhece de verdade quem eu sou, e mais me permite ser livre, mais me permite fazer boas escolhas e ir na boa direção. Por isso, é verdade, sim, Jesus é aquele que veio nos mostrar o percurso da submissão da vontade, até porque eu não sou ninguém diante da divindade, eu sou simplesmente o Hernani, um ser humano que Deus permitiu vir a esse mundo, mas nós estamos a falar do próprio Deus, que submeteu a sua divindade ao Pai, né? Para que a sua pudesse ser um exemplo para nós. Nesse aspecto é interessante como é que para nós é tão difícil nós submetermos e termos esta humildade que estava no coração de Jesus, quando Jesus na verdade deixou mais do que qualquer um de nós alguma vez terá que deixar para se submeter à vontade de Deus, não é verdade? Eu tenho a impressão que um bocadinho de tudo isso, o resultado e a causa ao mesmo tempo é aquela mentira que o inimigo contou no começo da história da humanidade, quando ele diz, vocês serão como Deus. E de alguma maneira nós acreditamos nisso no nosso dia a dia, que a gente é Deus. Ora, então vamos seguir a lógica de Jesus. Se nós somos como Deus, então vamos seguir o exemplo de Jesus, submeter-se à vontade do Pai, né? E permitir que Ele sim seja o Deus da nossa vida. Isso quase que responderia à pergunta porque é que há tantas guerras e tantos conflitos neste mundo, não é verdade? Há sempre alguém
alguém que não está disposto a submeter-se a outro e tudo mais, e quer ter supremacia sobre um outro poder e tudo isso, não é verdade? Isto verifica-se tanto a nível político como em muitas áreas da nossa vida, do dia a dia, não é verdade? E explica muito do estado também do próprio coração humano, não é verdade? Muito bem. Pedro, vamos passar para ti a bola agora, está bem? Vamos até João novamente, porque nós em João, Pedro, lemos palavras como estas que encontramos, por exemplo, em João capítulo 10, verso 30, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. E também em João 10, 38, Jesus diz: o Pai está em mim e eu nele. E mais um texto também no verso 37 do mesmo capítulo diz: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Pedro, como é que o conceito de submissão, portanto, de Jesus ao Pai, conforme está descrito, portanto, no Evangelho de João, deve ser compreendido, portanto, principalmente no contexto do ensino da Trindade, considerando que Jesus e o Pai são um? No fundo, essa pergunta coloca-nos, se quisermos reformulá-la, eu posso começar por aí, diante daquele dilema, que, vamos dizer, é um dilema sobretudo mais do ponto de vista doutrinal, talvez mais do que prático. Mas que é o dilema de, se afirmamos, porque a Bíblia obviamente nos aponta na direção de que Deus está revelado de forma plena no Pai, no Filho e no Espírito, portanto cada uma destas revelações é plenamente Deus, como é que Jesus, sendo ele parte desse Deus triuno, depois se manifesta como sendo submisso, agora falávamos de submissão, não é? Então temos ao mesmo tempo esta ideia de que Jesus diz: eu e o Pai somos um, como tu dizias, não é? Mas eu venho fazer a vontade dele. Não é? Então parece haver um dilema ou um aparente confronto entre a ideia de serem de serem Deus, mas de um estar submisso ao outro. Há aqui algumas considerações que eu acho que são muito importantes. Talvez este tema seja um dos mais interessantes para nos ajudar a compreender o conceito de submissão na Bíblia. Que, curiosamente, também levanta algumas problemáticas quando o apóstolo, por exemplo, vai usar o verbo e o conceito de submissão para se referir à relação homem-mulher no contexto do matrimónio, não é? Porque é nesse contexto que aparece. Sim. É interessante que o contexto de submissão aparece no contexto, não é da relação entre o homem e a mulher em termos absolutos, é entre o marido e a sua esposa, para percebermos a diferença de que é que estamos a falar. É aí que o conceito de submissão aparece. Ora, eu vou usar esse contexto como uma metáfora para depois voltar aqui. Ora, mais uma vez, aí aparentemente teríamos um dilema. Porquê? Porque é a Bíblia, desde o princípio, que diz que no casamento, no matrimónio, quando Deus o idealizou, disse: agora vocês vão ser um. É o mesmo dilema. Então, como é que duas pessoas que vão ser uma só carne, portanto, não aparece haver aí nenhum elemento de superioridade e inferioridade, porque senão era, ok, está aqui a carne que manda e aqui a carne que obedece, não é? Não, diz uma só carne. Portanto, não parece haver na origem nenhum elemento de autoridade. No entanto, também é a palavra que diz que a mulher é submissa. O que quer dizer que nós estamos diante, precisamente, de uma necessidade de compreender bem este conceito de submissão. E por isso, no fundo, percebemos que ser um não implica anular as características e as funções de cada um. Portanto, a ideia de submissão é, na verdade, uma forma, uma estrutura relacional. Então, eu vou agora começar por ir respondendo mais especificamente, não é? Como é que se pode compreender isso no contexto da relação entre Deus Pai e o Filho. E claro que nós poderíamos colocar o Espírito precisamente na mesma equação. Sim, claro. Então, há aqui algumas ideias que podem ser muito importantes. Então, unidade essencial é uma coisa. Submissão funcional é outra. Essa é, digamos, a primeira conclusão da ideia de que eu e o Pai somos um, como Jesus dizia. Ou seja, eles partilham unidade essencial. Isso está claro. E há bocadinho aqui o Hernani falava dessa abertura do Evangelho, que nós temos citado aqui semana após semana, nos vários episódios, não é? Porque o verbo é Deus. No entanto, a submissão que o Evangelho de João vai explorar tão bem, sobretudo nas palavras de Jesus, ela tem uma natureza funcional.
Ou seja, o filho submete-se ao pai porque isso faz parte da função redentora. Portanto, para que seja possível a redenção, Jesus teve que se colocar funcionalmente num papel de submissão. Portanto, essa submissão não tem a ver com inferioridade. E aqui estamos diante, digamos, do coração deste tema. A natureza da submissão não é inferioridade. A natureza da submissão é para que seja possível cumprir a missão, que é uma missão divina. Neste caso é a missão de redenção. Outro elemento que me parece muito importante é considerar que o que Jesus veio fazer foi manifestar as obras do Pai. João 10:37 diz: se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Portanto, Jesus, no fundo, mostra o quê? Que a obediência que Jesus vai ter em relação ao Pai reforça a ideia de quê? De que Jesus veio manifestar a essência do caráter de Deus. E para mostrar essa essência de como é possível uma relação de amor, de comunhão profunda, então ele teve que se colocar nessa posição de manifestar que a obra de Deus, em relação às suas criaturas, é uma obra de bem, não de mal. Por isso, quando ele se submete e diz eu faço a vontade do Pai, o que ele está a dizer é que a vontade do Pai é boa. Porque se ele é perfeito, se a Bíblia diz que Jesus é perfeito, que Jesus é bom, então se ele se submete à vontade do Pai, é porque a vontade do Pai é perfeita. Logo, é uma espécie de redundância. Mas é uma redundância boa neste caso. Jesus submete-se porque a vontade do Pai é boa. Quer dizer, como ele é bom, ele faria a mesma coisa. Então não há uma contradição. Não é como se Jesus dissesse. A alternativa seria Jesus dizer: a vontade do Pai não é minha. Eu adoraria fazer outra coisa. Eu tenho uma opinião que outra coisa seria melhor. Mas ele é que manda. Pois claro, pois claro. Esta é a lógica, muitas vezes, por exemplo, da relação entre os filhos e os pais. Que, na verdade, na relação filhos e pais, esta natureza de autoridade é absolutamente essencial. Ou seja, o filho vai dizer assim: eu não queria nada fazer o que o meu pai quer. Não estou nada de acordo com ele. Mas que remédio tem ele? E essa, obviamente, numa família saudável, essa atitude do filho é o que o salva dele se meter em problemas. E o que mantém a união da família. E mantém a família unida, que é compreender qual é a autoridade, onde é que está a autoridade. Mas esta não é a relação entre Jesus quando ele é filho. Quando ele se manifesta como filho. Portanto, não é Jesus a dizer assim: quem me dera fazer outra coisa. Não é? Mas sou obrigado a fazer o que ele quer. A relação é: eu faço a vontade do meu Pai. Porque a vontade dele é a melhor. No fundo nós temos a mesma vontade. E isso também muda, obviamente, o quadro. E eu termino com um pensamento que é sobre a Trindade, na verdade. Manifesta-se muito no Pai e no Filho, mas também no Espírito, em João, que é a natureza de honra ao outro. A minha convicção, que é uma convicção teológica, o Evangelho de João é especialmente importante para isto, é a seguinte: de que nós encontramos uma beleza no altruísmo de Deus, no conceito e na relação na própria Trindade. Ou seja, vou exemplificar isto. O conceito é de que cada uma destas revelações de Deus, Pai, Filho e Espírito, nós encontramos elementos na Bíblia em que um honra o outro. As palavras de nunca são para se honrar assim em detrimento do outro. Por isso é que nós vamos encontrar Jesus, já vimos vários exemplos, a dizer: eu vim fazer a vontade do meu Pai, não é? Isto não é o que eu quero, é o que ele quer. Mas depois vemos o Pai dizer assim: este é o meu filho amado. Façam o que ele diz. É nele que eu me comprazo. Então, quando o Pai fala, o Pai não diz assim: eu é que sou o Pai, é que sou o bom. Eu é que mando. Pronto, mas está aí o meu filho para vos mostrar. Quando o Pai fala, não se honra a si próprio. Honra o Filho. Exatamente. Quando o Filho fala, honra o Pai. Quando Jesus fala, honra o Espírito. Por exemplo. Porque também temos vários exemplos. Exatamente. Quando Jesus diz assim aos discípulos: olha, é muito melhor para vocês que eu vá. É isso. Os discípulos até ficam, não é, arreliados. Não, a gente não quer é que tu fiques. Não, é muito melhor porque o Espírito é melhor que eu. No fundo é isso que ele está a dizer. Porque é bom que eu vá para que vocês recebam o Espírito. Exato. O que Jesus quer dizer é: vai ser melhor.
porque o Espírito vai-vos dar virtude, abundância, Ele pode estar com vocês em toda a parte, eu não posso. É isto implicitamente que Ele está a dizer. Ele honra o Espírito, Ele não diz, eu sou melhor, pronto, agora em vez de ficarem comigo vão ficar com o Espírito, olha, amanhem-se com o Espírito. Exato. É o contrário, cada um dá honra ao outro. É o que podíamos considerar uma espécie de altruísmo intrínseco à divindade. A ideia não é cada um diz bem de si, é cada um diz bem do outro. Exatamente. E é assim, por isso para mim isto é uma forma de entender a natureza da submissão dentro da divindade. Cada um submete-se ao outro no sentido de dizer assim, o outro é bom, ouçam o outro. Exatamente. E no fundo está aqui um exemplo maravilhoso de como é que nós deveríamos funcionar em sociedade. Quando em vez de nos quereres honrar a nós, em família, por exemplo, é exatamente isto. Se eu honrar a minha mulher, o que é que vai acontecer? Ela vai me honrar a mim. Então eu vou dizer assim, querido, eu quero é que tu sejas feliz. Ela vai dizer, não, eu é que quero que tu sejas feliz. E juntos vamos dizer aos nossos filhos, filhinhos, nós queremos é a vossa felicidade. E eles vão dizer, não pai, nós queremos é que vocês fiquem felizes connosco. É uma maravilha quando há esta relação que é triuna, mas ela está toda ela construída no sentido de cada um quer o bem do outro. E nós vemos isto entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é uma lição absolutamente extraordinária. E antes, gostava de lembrar, Pedro, exatamente por causa do que estás a dizer, é por isso que encontramos textos como, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, quando nos diz que Deus o Pai dá ordens aos anjos para adorarem o Filho, por exemplo, não é verdade? Há vários exemplos. Ele está a honrar o Filho, não se está a honrar a Ele próprio. Sem dúvida. E o texto que tu mencionaste muito bem, sendo Jesus o nosso exemplo, diz-nos a palavra de Deus, não é verdade? No verso 37, no capítulo 10 de João, diz-nos, se não faço obras do Pai, não me acrediteis. Ou seja, a minha credibilidade está no facto de que eu faço a vontade do meu Pai. Falando do Espírito, o que é que nos diz? Diz que o Espírito lembrar-vos-á de tudo aquilo que eu vos disse. Ou seja, mais uma vez, é esta interligação que não tinha pensado e que é, de facto, absolutamente extraordinária, que nos mostra o relacionamento... Por acaso, só dizer, ainda bem que citas esse versículo, que há um bocado aqui na minha mente estava à procura desse versículo, ele não me estava a chegar, que é quando Jesus diz que o que o Espírito fará é lembrar o que ele disse. Portanto, até o Espírito, a obra do Espírito, não é dizer ouçam-me a mim. Não, ouçam a ele. Que é o verbo. Que é o verbo, não é? Então, esta ligação entre Pai, Filho e Espírito, dando honra ao outro, é uma coisa soberba. O que é interessante é que isto mostra-nos, meus queridos, que a divindade está despojada de egoísmo. E esta é a nossa grande luta, porque a raiz de todo o pecado é exatamente uma questão de egoísmo e de centrar-nos em nós próprios, no nosso próprio a querer, no nosso próprio prazer. Muito obrigado, meus queridos. Quero agora dirigir-me lá para casa. Prezados amigos, quero-vos dizer que para não saírem daí, porque já de seguida vamos ter então uma oferta especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Quero aproveitar então esta oportunidade para falar desta oferta, para que aí em casa possa continuar a estudar, então, para aprofundar os seus conhecimentos da Palavra de Deus. Ora, muito bem, temos então mais uma vez aqui esta oferta. Eu creio revelando a Palavra de Deus. É este manual de estudo, este guia de estudo que nós queremos fazer chegar até si. É um manual de estudo extraordinário, mais uma vez, que aborda vários temas, como, por exemplo, o que é que a Bíblia fala sobre a morte. Se calhar estamos a falar para alguém que está a passar por um momento de perda, perdeu alguém querido, o que é que está a acontecer, onde é que essa pessoa está. Pois muito bem, este guia vai falar sobre o que a Bíblia nos diz sobre o estado do homem na morte. E em relação ao estado do mundo, a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, tudo isso pode aprofundar exatamente neste guia de estudo que queremos disponibilizar para si, pelo preço que não pode negar, que é gratuito. Então, como é que pode então adquirir este guia de estudo? Basta contactar-nos através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291 e basta então solicitar o envio gratuito exatamente deste manual para si, para a sua família ou para algum amigo com quem gostava de estudar também a Palavra de Deus. Muito bem, meus caros amigos, vamos voltar ao nosso estudo e vou já começar então com o Hernani. Porque o Espírito Santo parece ter alguma proeminência agora aqui no Evangelho, portanto, de João, apesar de não ser tão proeminente como o Pai e o Filho. Mas, no entanto, o seu papel acaba por ser também crucial para o sucesso da própria missão de Jesus, não é verdade? Será que podemos resumir, Hernani, o ensino do Evangelho de João sobre a pessoa do Espírito Santo? Normalmente costuma-se dizer que o Espírito Santo no Evangelho de João é apresentado como Deus em nós, né? Essa perspectiva da ação divina dentro do ser humano, né? E esse percurso é alguma coisa que Deus faz com muita calma, com muita tranquilidade, desde onde estás, né? Essa pergunta no princípio,
E quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos percebendo que Deus foi se aproximando do povo, das pessoas, com muita calma. Eu, por exemplo, quando observo o percurso do Êxodo, eu percebo Deus habitando no meio do povo, né, em tendas, né, num tabernáculo, como o povo morava, porque o povo morava em tendas. É interessante isso, né? Quando o povo foi para as cidades, Deus aceitou a ideia de morar também num templo construído nas cidades para estar perto do povo, né? Até que finalmente, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele quer morar em nós. Então eu vejo esse tato de Deus em se aproximar de nós com muita calma, com bastante tranquilidade, com receio e com a consciência de que a nossa reação vai ser a mesma que Adão. É fugir, né? Porque a obra de Deus em nós é uma obra que não é facilmente aceita pela humanidade e por nós mesmos. Eu quando digo isso, penso em mim, né? Porque a obra do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Jesus vai dizer. E naturalmente, eu costumo brincar e dizer às vezes que a obra do Espírito Santo não é convencer-me do pecado dos outros, porque isso eu não preciso do Espírito Santo, eu peço desculpa. Isso eu sozinho já consigo. Dê-me 2 minutos e eu começo a dizer o defeito de toda a gente, né? Os pecados das pessoas, né? Agora, que o Espírito Santo convença-me do meu pecado, esse é um percurso mais lento, mais demorado, né? Eu tenho o privilégio de ter a experiência da paternidade e às vezes é difícil da gente ajudar os nossos filhos a perceber que as escolhas que eles estão a fazer não são as melhores, né? Eu, na minha função como pastor, vou trabalhando com as pessoas e às vezes vejo as pessoas tomarem decisões que estão numa direção que possivelmente vão causar dor e problema, mas eu não tenho naturalmente condições de poder entrar no coração das pessoas, na mente delas e ajudá-las a perceber que aquelas decisões, apesar de naquele momento terem razões claras para isso, movidas pela paixão ou por quer que seja, são decisões perigosas, né? Então, essa obra do Espírito Santo de ser cuidadoso, detalhista e com muita calma se aproximar das pessoas em nós, né? Esse Espírito em nós é uma obra maravilhosa que Deus faz. E volto a dizer, eu cada vez mais que vou estudando esse tema, eu vou percebendo que a obra... Essa é uma obra de... Lembra que Jesus disse, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito que Jesus reúne esses três, não para dizer em fases diferentes da ação do Espírito Santo, mas que também pode ser, mas que é uma ação em conjunto. É porque quando Deus se aproxima de nós, a primeira reação nossa é ter consciência do nosso erro. Percebe? Foi exatamente aquilo, para mim o episódio de Gênesis é a demonstração clara da reação humana. Deus se aproxima e o que a gente faz? A gente foge. Né? Por quê? Porque começa a doer. Né? Porque eu tenho a percepção de que, apesar das minhas más escolhas, o que eu mereço é o castigo por aquilo que fiz mal. E eu, colocando um bocadinho no lugar de Adão, eu imagino que quando Adão ouviu Deus se aproximar, Adão pensou assim, agora eu vou morrer, deixa eu fugir. Né? Porque Deus disse né, que eu vou morrer. Então, é natural, no contato com as pessoas e todos nós que vamos conhecendo Deus, às vezes Deus se aproxima de nós e nós sentimos uma certa tristeza, mas a beleza é que, segundo o apóstolo Paulo, diz que a tristeza causada por Deus ela é uma tristeza que, na verdade, vai se transformar em alegria. Porque, na verdade, esse é um primeiro passo que Deus dá. Deus não tem prazer em nos fazer sentir culpados pelo simples fato de o fazer. Quem faz isso é o inimigo. Lá no Antigo Testamento, há um episódio em que o diabo se aproxima para acusar né, o sacerdote e Deus fala, repreende. Né? Deus repreende, porque... E às vezes eu fico assim um bocadinho triste, porque o inimigo às vezes copia muita ação do Espírito. Né? No sentido de acusar as pessoas dos seus erros. Mas não como o Espírito faz, porque o Espírito convence a pessoa daquilo que está mal. E depois a pessoa naturalmente vai poder tomar boas decisões na vida. Perceber que, ok, eu percebi o que está mal, e agora, o segundo passo é confiar na justiça de Deus, porque Jesus morreu por mim, e permitir que ele continue a fazer esse processo na minha existência. Eu também cheguei à conclusão, se me permite, Tiago, cheguei à conclusão de que aqueles que, observando a Bíblia, tá bem? Aqueles que não aceitarem esse processo agora, vão ter que passar por ele no juízo final, conforme a Bíblia diz. Só que lá no juízo final já não vai ter tempo para a pessoa poder arrepender, mudar de percurso, entende? Ela vai, naturalmente, a Bíblia nos diz que todos vão estar convencidos de que a ação de Deus foi correta.
mas vão ter perdido a oportunidade de poder tomar as decisões em escolher Deus na vida. Então, a ação do Espírito no Evangelho de João apresentado e em toda a Bíblia é essa aproximação de Deus, né, conosco e em nós, para que Ele possa tomar conta da nossa existência e finalmente guiar a nossa vida. Né? Claro. Ou seja, é uma convicção transformadora, digamos assim. Enquanto Satanás não é uma convicção, é uma acusação desesperadora, se podemos dizer dessa forma. E que desanima. A ação do Espírito traz sempre esperança. Claro. A palavra de Deus, a ação de Deus vai estar sempre conjugada com a esperança, com, ok, é possível ultrapassar, enquanto o inimigo vem para desistir, para destruir e para desmoralizar. Será por isso, Hernani, que Jesus introduz a pessoa do Espírito Santo como sendo o Consolador, não é verdade? E não o acusador, não é verdade? Exatamente. Porque se vem consolar exatamente para nos dar alguma esperança e para também nos aliviar um pouco das nossas lutas e dos nossos fardos, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Ana, gostava que analisássemos um pouquinho a relação entre o amor e a verdade. Portanto, nós encontramos na oração de Jesus, uma oração extraordinária que encontramos em João 17, e convido todos a lerem, mesmo lá em casa, porque é verdadeiramente uma oração tocante. Ora bem, Ana, de que maneira é que esta ênfase na verdade, especialmente na expressão santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que encontramos em João 17:17, complementa, portanto, ou desafia a visão de que a unidade entre os crentes é baseada exclusivamente no amor? Esta oração de Jesus é realmente incrível. Sabem que incrível é uma palavra que eu gosto de usar para definir a pessoa de Deus, porque Deus é realmente incrível. E Jesus é realmente incrível, porque no momento mais pesado da história da humanidade, que é a morte do próprio Criador numa cruz, o mesmo Criador de Gênesis 1 pensa em cada um dos que estavam à sua volta a dormir e pensa em todos aqueles que já existiram e em todos aqueles que vão existir. Ou seja, é uma realidade que Cristo nos oferece extraordinária nesta oração. E ele aqui vai falar destes 3 pilares, por assim dizer, que são um complemento, mas também se desafiam mutuamente uns aos outros. Que é a questão do amor, da verdade e da unidade que João 17 nos apresenta. Por exemplo, se nós olharmos para o versículo 17 do texto que estamos a ver, santifica-os na verdade. Nós conhecemos, e se não conhecemos, já ouvimos falar da célebre expressão do processo da santificação, pelo qual todo o ser humano que aceita Jesus passa. Só que muitas vezes, e é um erro que nós chegamos a cometer, é o facto de acharmos que esse processo de santificação é feito por nós. Quando, na realidade, Jesus aqui é bem claro. Jesus está a dizer, santifica-os. Ou seja, Jesus não está a dizer eles que se santifiquem. Ele está a colocar essa obra da santificação em Deus. E nós, ao estudarmos a Bíblia como um todo, nós encontramos textos que diz o querer e o fazer, isso é tudo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, é Deus que opera através de nós, é Deus que nos separa e nos transforma. O nosso papel é querermos e aceitarmos essa mesma transformação e sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, como Ele deseja. Mas é interessante porque Jesus, nesta oração, ele vai falar desta verdade, em que ele vai dizer que a verdade é a revelação do próprio Deus, através da sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então, ele vai pôr a realidade da verdade como um standard ou um padrão de podermos chegar até Deus, conhecer essa verdade. Mas ele, ao mesmo tempo, já nos tinha dito antes, uns capítulos antes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que nós podemos conhecer como verdade é a revelação do próprio Deus, seja na pessoa de Jesus, seja através da sua palavra. E nós encontramos a Bíblia como a verdade expressa da palavra de Deus. Mas há outras coisas que não se podem separar no texto de João 17. Versículo 16 de João 17, ele vai dizer, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Ou seja, há sempre um contraste que Jesus vai buscar
entre ele e os seus discípulos. Mas não é bem ou seja, contraste não é a palavra correta. Há sempre uma ligação entre ele e os seus discípulos, e depois no versículo 20, Jesus também vai falar daqueles que irão existir e irão conhecê-lo. Há uma ligação, há uma conexão entre eles, entre Cristo e aqueles que o amam. E quando nós olhamos para a pergunta que tu fizeste e a pergunta dizia se há um complemento ou um desafio na unidade entre os crentes, se é só o amor que basta, o amor, a realidade é que o amor é a essência do próprio Deus. Deus é amor. Não é uma característica que Deus tenha, é uma essência. Mas esse amor tem várias bases em que a unidade também faz parte deles. Pedro falou há pouco desta unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, há uma unidade entre os três. E essa unidade, se a essência dessa unidade é o próprio amor, é normal que Deus queira que os seus filhos também possam viver. Mas essa unidade e esse amor também nós, aqui, enquanto seres humanos que aqui estamos, dependemos da verdade para conhecermos essa verdade, essa unidade e esse amor. O amor, às vezes nós banalizamos muito a questão do amor e tornamos algo bastante usado com uma má conexão, que é tudo vale. E o amor que Deus nos passa não é um amor de que tudo vale. É um amor consciente, é um amor com princípios, é um amor com valores, é um amor com uma moral. Não é algo aleatório. Então, quando nós olhamos para o amor, que embora é a verdade central da vida cristã, é um amor que não depende da emoção nem da razão. É um amor que depende unicamente do próprio Deus. É um amor em que a unidade não é uma mera união só porque sim, ou porque estamos muito fixos num ponto, ou porque tudo vale, mas essa unidade está baseada na verdade, que é Deus que a transmite. Por isso é que quando nós olhamos, é um complemento, claro que sim, mas também é um desafio, porque nós, desde onde estás, nós vivemos num mundo que quer separar-se cada vez mais de Deus. Ou seja, a nossa natureza quer estar longe do próprio Deus. Por isso é que é um desafio, porque nós submetermos-nos, e já falámos aqui no episódio de hoje, esta submissão, estarmos de acordo com a vontade de Deus, é um desafio para nós. Porque a vontade de Deus é boa. E as nossas decisões nem sempre as são. Claro. Mas nós achamos que são as melhores. Claro. Por isso é que este complemento, sim, mas é um desafio para a realidade que nós vivemos. Até que ponto é que a verdade, que é Jesus, que é a sua palavra, a revelação, até que ponto é que isso me vai desafiar a sair da minha bolha e a querer realmente viver uma unidade e a conhecer o verdadeiro amor de Deus. Ou seja, portanto, este amor está na base de tudo aquilo que nós temos como relacionamento com Deus e que depois se manifesta de várias diferentes formas. É por isso, se calhar, que o Senhor Jesus diz em João 14,15: se me amardes, lá está, guardareis os meus mandamentos, por exemplo, não é verdade? Ou seja, é aquilo que é a força motriz, digamos assim, das nossas ações para nos representar não a nós, mas para representar o Cristo vivo em cada um de nós, não é? Muito bem. Pedro, vamos a uma última perguntinha então, está bem? Sabemos, portanto, que a vida eterna, segundo a palavra de Deus, em João 17,3, portanto, na oração que já foi mencionada pela Ana, portanto, diz-nos que a vida eterna é conhecer a Deus. Afinal de contas, Pedro, uma pergunta muito simples: o que é que significa conhecer a Deus, não é verdade? E se alguém te perguntasse se tu conheces a Deus, o que é que tu ias responder? Será que Jesus teria algum lugar de destaque no meio da tua resposta? Bom, seguramente, porque Jesus é o caminho para conhecer a Deus. Ele revelou-se como tal. Mas eu gostava de responder a esta pergunta indo por um caminho um pouco diferente. Curiosamente, é um tema sobre o qual tenho meditado nos últimos tempos. Normalmente a pergunta, o conceito de conhecer Deus, o quando conhecemos a Deus, se é possível conhecer a Deus, nós acabamos por conectar muito essa dimensão a uma ideia às vezes mais intelectual, o quanto, que dimensões nós podemos conhecer de Deus. Parece-me que o caminho para começarmos esta resposta é de que é muito mais importante ser conhecido dele. Tenho a convicção de que a maior necessidade que nós temos é de criar espaço, oportunidade e expormos-nos para que Deus nos possa conhecer. Eu baseio este pensamento
que vou tentar provar, digamos assim, enquanto hipótese de que mais importante do que conhecer Deus é ser conhecido por Ele, na afirmação de Jesus de que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas. Mas é interessante que nós sabemos bem que Deus, isso é válido desde o princípio, e Jesus também deu bom exemplo disso, Deus não se força a ninguém. Nunca, em nenhuma circunstância. Nós podemos ir à célebre carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, precisamente a última igreja profética, não é? Que encontramos ali no Apocalipse, naquelas cartas, e nós vemos que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. O que é talvez uma das mais incríveis referências bíblicas à ideia de que Jesus não se força na vida de ninguém. Logo, para Jesus me conhecer, é claro que eu não estou a falar daquela perspectiva de que Deus é omnipotente e sabe todas as coisas. Isso é uma dimensão, não é essa a dimensão a que eu estou a falar. É a dimensão a que Jesus se referia precisamente, que é na relação pastor-ovelha, não é na relação entre o Criador e as criaturas. A metáfora aqui é totalmente diferente. O pastor, o bom pastor neste caso, conhece as suas ovelhas na medida em que elas criam espaço para que ele lhes seja conhecido, para que a sua voz possa ser reconhecida. Se nós fecharmos os ouvidos à voz de Deus, continuando a usar a metáfora, por mais que ele seja o pastor e a subir para nos chamar, nós, se estivermos de ouvidos tapados, não vamos ouvir. Por isso a pergunta essencial é o quanto é que nós permitimos que Deus conquiste de espaço em nós para que Ele nos conheça. Porque no fundo nós nunca vamos conhecer Deus de facto do ponto de vista da sua dimensão. Quem é Deus? Sei lá eu quem é Deus. Mas se eu der espaço a Deus e se eu criar oportunidades para eu próprio me expor a Deus, é aí que Deus vai conhecer, no sentido bíblico. Deus vai se tornar íntimo. Deus vai me conquistar. Deus vai, e aqui vem aquela ideia que há pouco o Hernani falou do Espírito, que é Deus vai possuir a minha vida. Vai ser Deus em mim. Há uma frase, uma célebre frase, curiosamente ela está escrita num lugar onde eu entro com muita frequência, no escritório onde trabalho, muitas vezes, e há uma placazinha que está lá à porta e que diz que mais importante que trabalhar para Deus é ser trabalhado por Deus. É uma frase feita, pode ser um clichê, mas vejo-a como muito mais do que isso. Sim. Particularmente para pessoas, e claro, não será nenhum segredo para as pessoas que nos estão a ver aqui na Novo Tempo, na rádio. Nós somos, aliás, apresentados aqui como tal, como pastores. Ou seja, pessoas que dedicam a sua vida, obviamente, às causas espirituais, a favorecer o conhecimento de Deus na vida das pessoas. O que quer dizer que somos talvez entre as pessoas que mais risco têm precisamente de lidarem com as coisas do sagrado, do domínio do sagrado, mas estarmos no risco de não sermos afetados por elas. Quer dizer, uma pessoa pode tornar-se um profissional da palavra de Deus, por exemplo, e deixar de ser afetado por ela. Eu aprendo uma técnica para agarrar num texto, para interpretar e tirar lições do texto, por exemplo, e aplico essa técnica. Coisa diferente é se enquanto eu estou ou não estou a aplicar essa técnica, aquele texto está a ter efeito sobre a minha vida. Por isso é que vamos usar a tua pergunta, Tiago, e vamos aplicá-la à palavra de Deus. Que é o quanto é que eu posso conhecer a palavra de Deus, não é? Por isso o que eu estou aqui a desafiar um pouco a ideia de que a questão não é o quanto é que intelectualmente eu sou capaz de dizer sobre a palavra de Deus, é sobre o quanto é que a palavra de Deus já conquistou na minha vida. É porque se eu continuar a manifestar os mesmos frutos na minha vida de que há 20 anos atrás, eu posso dizer o seguinte: eu já posso ter pregado a palavra de Deus 1000 vezes, mas se eu não estou a produzir o fruto do Espírito e a crescer no fruto do Espírito, a palavra de Deus ainda não conquistou nada em mim. Então há aqui, claro, é um jogo de palavras, obviamente, que eu estou a fazer entre uma ideia de conhecer e ser conhecido.
E isso leva-me a esta conclusão, de que o grande desafio do crente, do discípulo, é ser conhecido pelo pastor. Como é que nós nos tornamos conhecidos de Deus? Ele bate à porta. Ou seja, ele não se vai forçar. Há uma história, ias comentar? Não, é isso mesmo. Deus não se força a nossa, né? Ciente disso, né? E é uma das razões pela qual eu amo a Cristo, porque eu não percebo ele manipular de maneira alguma e moldar a minha existência e fazer com que eu forçadamente o aceite. Ele, a sua maneira, vai conquistando, ao contrário dos homens, né? Que vão nos manipulando aqui e ali para... Tal e qual. Essa ideia de que Deus não manipula é uma ideia fortíssima. Porque ele teria tudo para manipular. Tem as condições para o fazer, mas não o faz. É como se fosse uma autolimitação. Existem imensas histórias na vida de Jesus que demonstram isso. Um exemplo, ainda no início do seu ministério, na vocação. Aliás, eu vou citar neste caso o Evangelho de João mesmo, que a história é quando Jesus, estão aqueles 2 discípulos, se a minha memória não me falha, estas semanas vão passando, nós até já falámos desse episódio, alguns aqui num dos nossos episódios. Mas vou recordar isto, que há 2 discípulos de João, que são discípulos de João Batista, que Jesus vai no fundo no caminho e João diz, ali está o Cordeiro de Deus, não é? E depois há 2 discípulos que diz o texto que vão atrás de Jesus, vão segui-lo. E a certa altura, eu acho que há uma dimensão cénica fabulosa nesse texto, porque tu percebes que Jesus, mais 2 que ele conquista, em princípio Jesus até devia ficar, olha, estou satisfeito, olha, mais 2 discípulos. Humanamente, nós às vezes precisamos muito de validação, não é? Pessoas que nos digam, gosto muito de ti, ou gosto do teu trabalho, força, isso valida-nos. Jesus vê aqueles 2, e ao contrário de buscar autovalidação, diz assim, olha, vocês estão à procura do quê? Para mim isto é fabuloso. É uma pergunta isto é fabuloso. Porque a pergunta que buscais, a maior parte das traduções dizem assim, eu quero salientar isto para terminar. Esta pergunta não é tão romântica às vezes quanto possa parecer. Porque aquela pergunta é, vocês estão aqui porquê? Vocês vieram comigo a que propósito? Portanto, a pergunta até intimida um pouco, é neste sentido, Jesus não quer manipular. Não é aquele aproveitamento... Olha, já que vêm, vou ficar caladinho, deixa aproveitar. Ele diz, se vocês vêm, vocês têm que saber ao que vêm. Qual é o vosso propósito? Esta pergunta é no sentido, precisamente, de que Deus, e portanto Jesus deu o exemplo perfeito disto, que ele constantemente nos questiona se nós queremos mesmo ir. Logo, mais uma vez, a grande questão não é talvez quanto é que eu consigo conhecer de Deus, é quando é que eu respondo à pergunta, quando Deus me diz o que é que tu queres. Porque Jesus sabia uma coisa ia acontecer na vida destes 2, ele ia mudar a vida deles. Claro. Vocês querem mesmo é que se vocês me deixarem entrar, isto vai mudar tudo. Claro, com certeza, com certeza. Bom, amigos, muito obrigado pela vossa participação. Hoje realmente vimos um estudo extraordinário onde conseguimos ver este tema importante da relação que Jesus tem com o Pai, com o Espírito Santo e, acima de tudo, no modo como nós próprios podemos, nele próprio, tornarmos-nos próximos de Deus, porque Jesus desejou deixar-nos, de facto, com este pensamento tão importante para que possamos sempre lembrar-nos de que Ele veio a este mundo, vindo do Pai, e de que Ele é como o Pai e de que o Espírito Santo, o seu representante, é enviado para nos ensinar, para nos convencer e também para nos confortar até que Jesus venha. Gostaria de terminar, então, dando a palavra ao Hernani com um último pensamento que pudesse resumir um pouquinho, então, o nosso estudo de hoje. Jesus é apresentado no Evangelho de João como um ser relacional, como um ser que se aproxima de nós, como a palavra de Deus. E eu incentivo cada um de nós a continuar, deixar-se conhecer por essa palavra, a descobrir essa palavra e a poder, de alguma maneira, perceber quem é e a vontade de Deus cada vez mais. Eu, pelas pequenas experiências que vou vivendo com Deus, percebo que esse é o caminho mais gratificante que vivi até hoje. E convido a todos a continuar nesse caminho.
Sem dúvida. E que grande perda seria nós não entrarmos nesse caminho relacional que tu acabas de mencionar. Muito bem, quero então dirigir-me agora lá para casa, para aqueles que nos ouvem lá em casa, a nossa audiência, para mais uma vez vos recordar que nós temos, portanto, esta oferta extraordinária que você não vai querer perder. É um manual de estudo, é um guia de estudo que se chama Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. Eu volto a mencionar que temos aqui vários temas que são aqui abordados, que você vai querer aprofundar com este guia de estudo, que basicamente é baseado na própria Palavra de Deus, que fala sobre a criação, por exemplo, o plano da redenção, a lei de Deus. Será que a lei de Deus ainda está atualizada? Será que é suposto nós guardarmos a lei de Deus? Será que é suposto observarmos aquilo que ela diz? Fala-nos também da relação entre Cristo e a própria lei, não é verdade? O sábado, será que ele ainda é válido? O que fala a Bíblia sobre a morte, os sinais da volta de Jesus e também a volta de Jesus. E um dos temas que você se calhar não vai querer perder é o novo céu e a nova terra. Tudo isto está aqui neste guia de estudo que você pode receber aí em casa de forma absolutamente gratuita. Como? Basta tomar nota deste número que eu vou citar agora, 933 939291. Tome nota, 933 939291. E pode então solicitar gratuitamente este manual de estudo que não vai querer perder para si, para os seus amigos. Também quero dizer-lhe que pode usar esse número para solicitar algum esclarecimento, uma resposta a uma pergunta bíblica que não tivemos tempo aqui de abordar. Pois muito bem, pode também enviar a sua pergunta e nós teremos todo o gosto então também com a Bíblia aberta de poder expor mais uma vez as respostas que a Palavra de Deus então nos sugere e nos ensina exatamente para cada um de nós. Mais uma vez quero agradecer-lhe por nos ter acompanhado em mais um episódio. Já sabe que temos encontro marcado no próximo episódio do programa da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.